Em um pequeno vilarejo aninhado entre montanhas majestosas e campos verdejantes, vivia um jovem sábio. Ele era conhecido por todos como uma alma gentil e compassiva, sempre disposto a ajudar quem estivesse em necessidade. Seu coração era puro, e suas ações refletiam uma bondade que parecia inata. Os aldeões o admiravam e muitos o procuravam em busca de conselhos e consolo, pois sabiam que ele sempre tinha uma palavra amiga ou uma mão estendida. Apesar de sua reputação, o jovem sábio carregava um peso em seu coração que poucos podiam ver. Por trás de seu sorriso sereno havia uma tristeza silenciosa, fruto das decepções que enfrentava ao perceber que muitas vezes sua bondade não era retribuída. Ele se perguntava, em silêncio, se o esforço de ser bom valia a pena em um mundo que nem sempre reconhecia ou valorizava suas ações. Um dia, enquanto o jovem sábio meditava à beira de um rio que cortava o vilarejo, um velho mestre budista chegou ao local. O mestre tinha viajado de terras distantes, atraído pela fama do jovem e pela curiosidade em ver com seus próprios olhos aquele que tantos chamavam de santo. Com seus olhos sábios e penetrantes, o mestre observou o jovem em silêncio, notando a leveza de suas ações, mas também a sombra que pairava sobre seu espírito. O mestre, com uma presença calma e uma aura de sabedoria que parecia envolver tudo ao seu redor, aproximou-se do jovem e com um sorriso caloroso disse: "Vejo que você é alguém de grande coração, mas também percebo que há uma inquietação em você, uma dúvida que o acompanha." O jovem, surpreso pela precisão das palavras do mestre, olhou para ele e sentiu, pela primeira vez, que alguém compreendia a batalha interna que ele travava. Ele baixou os olhos, sentindo a pressão das lágrimas que não queria derramar, e respondeu: "Faço o que posso para ajudar os outros, mas por vezes sinto que o mundo não reconhece ou valoriza a bondade. Pergunto-me se estou no caminho certo." O mestre assentiu, como se já esperasse essa resposta. Com a voz suave, mas cheia de autoridade, ele disse: "A bondade é uma jornada, não um destino. Ela não deve ser praticada esperando algo em troca, mas sim como um reflexo da nossa verdadeira natureza. Venha comigo, jovem, e eu lhe ensinarei o que significa verdadeiramente ser bom." O mestre então convidou o jovem a acompanhá-lo em uma jornada. Ele prometeu que ao final dessa caminhada, o jovem teria as respostas que buscava e compreenderia a essência da bondade de uma forma que jamais imaginara. O jovem, ainda hesitante, mas movido por uma curiosidade profunda e um desejo de encontrar paz para seu coração, aceitou o convite. E assim, no alvorecer do dia seguinte, eles partiram juntos. O jovem sábio e o velho mestre começaram sua caminhada pelas montanhas, deixando o vilarejo para trás e, com ele, as dúvidas e inquietações que o jovem esperava resolver. A jornada prometia ser difícil, cheia de desafios, mas o jovem estava pronto para enfrentar o que viesse, confiando na sabedoria do mestre, que agora o guiava. Os dias se passaram enquanto o jovem sábio e o velho mestre caminhavam pelas trilhas montanhosas, atravessando florestas densas e rios tranquilos. O mestre, sempre em silêncio, parecia observar tudo com uma atenção plena, como se o próprio mundo fosse um livro aberto para quem soubesse ler. O jovem, por outro lado, sentia sua ansiedade crescer, à medida que aguardava ansioso pela sabedoria prometida. Finalmente, o mestre parou em uma clareira dentro da floresta, onde a luz do sol atravessava as copas das árvores, criando um padrão de sombras dançantes no chão. Eles descansaram por um momento e então, sem aviso, o mestre conduziu o jovem a um pequeno vilarejo no coração da floresta. Neste vilarejo, as pessoas eram desconfiadas e reservadas. Quando o jovem ofereceu ajuda aos aldeões, sua bondade foi recebida com olhares suspeitos e palavras ásperas. Eles rejeitaram suas ofertas de ajuda, preferindo cuidar de seus assuntos sozinhos, e até mesmo o acusaram de tentar enganá-los ou tirar vantagem de sua generosidade. O jovem sentiu seu coração pesar. Ele havia oferecido sua bondade com sinceridade, mas em troca recebeu desconfiança e desprezo. Confuso e magoado, ele perguntou ao mestre: "Por quê? Mesmo quando ofereço bondade, sou tratado com desdém? Será que a bondade não tem valor neste mundo?" O mestre, sem perder a calma, respondeu: "A bondade verdadeira não é definida pela reação dos outros. Muitas vezes, as pessoas reagem com base em seus próprios medos e inseguranças, não no que realmente veem. Continue a ser bom, não por aprovação, mas porque é a sua natureza." Ainda assim, a mágoa do jovem persistia. Eles seguiram viagem e, após alguns dias de caminhada, chegaram a uma outra aldeia. Aqui, o jovem mais uma vez ofereceu sua ajuda, desta vez a um grupo de trabalhadores que carregavam pesados sacos de grãos.
Mas, para sua surpresa, sua ajuda foi mal interpretada. Os trabalhadores o acusaram de roubar os grãos e ameaçaram expulsá-lo do vilarejo. A injustiça dessa situação pesou sobre ele como uma rocha. Ele se voltou para o mestre, com raiva e frustração, perguntando: por que devo continuar sendo bom se tudo o que recebo em troca é suspeita e acusação? Como posso perseverar quando o mundo parece virar as costas para a bondade? O mestre então o levou até a beira de um rio que corria silenciosamente ao lado do vilarejo. Lá ele recolheu um punhado de pedras e jogou uma por uma na água. Cada pedra criava pequenas ondulações, mas logo a superfície do rio voltava à sua calma original. A bondade é como estas pedras, disse o mestre. Ela pode causar pequenas ondulações no mundo, mas logo o rio da vida continua seu curso. As reações dos outros são como essas ondulações, temporárias e passageiras. O rio, no entanto, continua a fluir, inabalável. Assim deve ser sua bondade. Apesar das palavras do mestre, o jovem ainda não estava completamente convencido. A bondade, ele sentia, deveria trazer algo de bom para o mundo, mas o que ele via era apenas mal-entendidos e dor. No entanto, ele decidiu continuar seguindo o mestre, acreditando que mais lições ainda estavam por vir. Finalmente, chegaram a um ponto alto da montanha, onde o ar era puro e a vista se estendia por todo o vale abaixo. Ali, o mestre parou e apontou para uma pequena cabana, solitária no meio de uma clareira. Nós descansaremos aqui, disse o mestre. Mas antes você enfrentará uma última prova. Naquela noite, um viajante perdido apareceu na cabana, cansado e faminto. O jovem, seguindo sua natureza, ofereceu ao homem comida e um lugar para descansar. Mas no meio da noite, o viajante se levantou, roubou os poucos pertences que o jovem tinha e fugiu. Quando o jovem descobriu o roubo na manhã seguinte, sentiu um misto de tristeza e desânimo. Ele se voltou para o mestre, exasperado. Como posso continuar a ser bom quando mesmo minhas melhores intenções são recompensadas com traição? O mestre, com um olhar sereno, respondeu: a bondade verdadeira não é sobre o que você recebe em troca, mas sobre o que você dá, sem expectativa. A verdadeira bondade é um reflexo da pureza interior, que não depende das ações ou reações dos outros. O jovem ficou em silêncio, as palavras do mestre ressoando em sua mente enquanto ele olhava para o vale abaixo, onde a vida continuava, indiferente aos desafios que enfrentava. Ele sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas começou a entender que a bondade, como o mestre disse, era algo que devia vir de dentro, sem esperar recompensas ou reconhecimento. O jovem permaneceu em silêncio, observando o nascer do sol sobre o vale abaixo. As palavras do mestre ecoavam em sua mente, e ele começou a compreender que a verdadeira bondade não estava atrelada às reações alheias, mas sim à sua própria integridade e pureza de espírito. Ele sabia que, para entender completamente, precisaria continuar praticando essa bondade desinteressada, independentemente do que o mundo lhe devolvesse. No dia seguinte, o mestre e o jovem desceram da montanha e iniciaram o caminho de volta ao vilarejo. Enquanto caminhavam, o mestre compartilhou histórias de antigos sábios que também haviam enfrentado desafios semelhantes. Ele falou sobre aqueles que, apesar das adversidades, continuaram a praticar o bem, não por reconhecimento, mas porque era o que seus corações mandavam fazer. Ao chegarem ao vilarejo, o jovem sentiu uma mudança em si mesmo. Ele ainda era o mesmo homem que partira, mas algo dentro dele havia se transformado. Ele agora compreendia que ser bom não era uma escolha que se fazia por conveniência ou para agradar aos outros. Era uma escolha que se fazia todos os dias, como um reflexo de quem se era, independentemente das circunstâncias. Nos dias que se seguiram, o jovem voltou à sua rotina de ajudar os aldeões, mas com uma nova perspectiva. Quando suas boas ações eram aceitas com gratidão, ele sorria gentilmente, sem esperar mais do que a paz que vinha de saber que havia feito o que era certo. Quando sua bondade era recebida com desconfiança ou ingratidão, ele não se deixava abalar. Ele entendia agora que a bondade era como o sol. Ela brilhava para todos, sem discriminação, sem esperar nada em troca. Um dia, enquanto estava sentado à beira do rio, o mesmo rio onde o mestre lhe havia ensinado sobre as ondulações da vida, o jovem viu seu reflexo na água. Ele não via mais o jovem inquieto e cheio de dúvidas. Em vez disso, via um homem que havia encontrado paz interior, alguém que compreendia que a bondade verdadeira era inabalável, como a própria natureza ao seu redor. O velho mestre, que havia ficado no vilarejo durante algum tempo para observar o progresso do jovem, aproximou-se uma última vez.
Ele sorriu ao ver a serenidade no rosto do jovem, agora sábio de uma maneira mais profunda. Você entendeu, finalmente, disse o mestre. A bondade é sua própria recompensa. Ela não depende do que os outros fazem ou deixam de fazer. É um reflexo de sua verdadeira natureza, algo que ninguém pode tirar de você. O jovem assentiu, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele havia aprendido que a bondade não era sobre o mundo ao seu redor, mas sobre o mundo dentro de si. Ele compreendia agora que o verdadeiro desafio de ser bom não estava em como os outros reagiam, mas em manter a pureza de coração, independentemente das adversidades. Com essa nova compreensão, o jovem se despediu do mestre, grato por todas as lições. O mestre, com seu sorriso sempre presente, o abençoou e se preparou para continuar sua própria jornada. O jovem sábio, agora verdadeiramente sábio, voltou ao seu vilarejo e continuou a viver sua vida como antes, mas com uma leveza nova. Ele ajudava os outros, compartilhava sua sabedoria e era bondoso sem esperar nada em troca. E com o tempo, os aldeões perceberam a mudança nele, e sua bondade começou a inspirar outros, como uma chama que se espalha sem esforço, aquecendo todos ao seu redor. E assim, o jovem sábio viveu o resto de seus dias em paz, sabendo que a verdadeira bondade era um reflexo de sua alma, uma luz que ele carregaria sempre, independentemente das sombras que o mundo pudesse lançar sobre ele.